Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E vamos orar. Pai amado, abençoe a tua palavra, que o Senhor possa agora nos abençoar. Use-me, abençoe os meus pensamentos agora, minhas palavras, que nós possamos ouvir com fé. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar essa manhã. E, como disse agora há pouco, estamos começando uma nova série, seguindo o término do livro de Atos, que nós terminamos na semana passada. E nós vamos hoje começar um novo estudo chamado Calvinismo Exposto. Nós vamos ver a respeito desta doutrina. E para quem não sabe, a doutrina principal, o resumo principal, o ponto principal do calvinismo é basicamente que Deus escolheu uns para o céu e Deus escolheu outros para o inferno. Deus determinou alguns para serem salvos e irem para o céu e determinou que outros não fossem salvos. Determinou que outros fossem incapazes, seria impossível, porque Ele determinou que eles não seriam salvos nunca, jamais, de jeito nenhum, porque Ele assim quis. E esses não eleitos são, portanto, condenados para passar a eternidade no lago de fogo. Então, existem outros pontos importantes no calvinismo, importantes para quem crê no calvinismo, que basicamente sustentam isso, sustentam essa questão da eleição ou da predestinação, ou o fato que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno. E as outras doutrinas que cercam isso, elas basicamente apoiam, ou tentam apoiar essa questão. E nós não vamos ver hoje as outras doutrinas, nós vamos ver no decorrer do estudo. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução a essa questão do calvinismo. E é muito estranho a gente notar, logo assim no início do nosso estudo, que ao examinar essa questão do calvinismo, Deus deixa amplamente claro que Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos venham a arrepender-se. E existem, claro, outros textos que nós vamos ver, mas é muito claro. Eu acho muito estranho como que alguém chega a um ponto de achar que Deus escolheu, determinou, fechou as portas do céu, literalmente, para um grande número de pessoas, milhões e milhões de pessoas. Mas os que defendem o calvinismo e os que creem no calvinismo, eles precisam, por necessidade, achar que Deus não ama todo mundo, que Deus quer que muitos vão para o inferno. É isso que eles querem. Então, se Deus não quer que alguém se perca, então por que eu vou crer que Deus quer que alguém se perca? Porque eu vou crer que alguém pode se perder de forma irrevogável. Então, eu fico com Deus e com a opinião de Deus. E aos nossos amigos calvinistas, eu diria, como Paulo disse aos Gálatas, lá no Gálatas capítulo 4, versículo 16, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade. Eu sou agora inimigo seu porque eu estou dizendo a verdade na palavra de Deus. A resposta, infelizmente, é uma pergunta retórica que Paulo faz, mas a verdade é que existe isso. De fato, se você se opor às doutrinas do calvinismo, você vai ser logo taxado de arminianista. Primeira coisa. Você chega para alguém que é um proponente do calvinismo, a primeira coisa que ele vai dizer, então você é arminianista. Então, com certeza. Você vai ser taxado de herege, você vai ser taxado de não ser histórico, e você vai ser taxado de não ser acadêmico. É que você não conhece, você não estudou bastante, você não é inteligente bastante, você não... E vou dizer que você não é bíblico. O grande problema e a grande ironia com isso é que é justamente o oposto. Não somos nós os hereges, porque não somos nós que não estamos sendo bíblicos, não somos nós que não estamos sendo históricos, não somos nós que não estamos sendo acadêmicos. Mas ao se opor, aquele que defende o calvinismo, de modo geral, eu estou generalizando, mas de modo geral, eles vão olhar para você com um ar de superioridade e orgulho, dizendo, coitadinho de você, você não entende, você não estudou bastante, você não tem a profundidade que eu tenho. Eles vão tentar olhar para você assim. E por esse motivo, muita gente sucumbe a essa pressão e eles começam a aceitar o calvinismo como uma verdade, porque eles foram pressionados, ridicularizados, apresentados no meio da história, e muita gente, infelizmente, sucumbe a isso. Mas entende que essa animosidade, e é uma animosidade,
Pode perguntar a qualquer pessoa que já tomou uma posição anticalvinista, vai ter experimentado essa animosidade, mas essa atitude, ela é a primeira coisa, ela é comum, ela não é coisa rara, é comum, é o normal. Essa atitude faz parte da estratégia da propagação do calvinismo. Entenda isso? Faz parte do programa de, digamos assim, de propor e expor e avançar o calvinismo. É você ter essa certa animosidade, esse ar de superioridade para intimidar as pessoas. Intimidar as pessoas. Então, esse estudo está sendo feito justamente para que você não fique intimidado quando alguém vem com o nariz empinado, todo cheio de palavras grandes e bonitas, que muitas vezes não sabe nem o que quer dizer aquilo, sem você examinar direito a Bíblia e sem examinar direito as consequências dessa doutrina. E nós vamos ver isso no decorrer desse estudo. Então, não se deixe intimidar por essas coisas, porque nós temos a Bíblia do nosso lado, nós temos a verdade do nosso lado, e isso nós vamos ver também durante esse curso. Outra coisa que nós vamos ver é que não só o calvinismo não é bíblico. Se você olhar os seus textos bases, e nós vamos fazer isso não hoje, mas no decorrer das próximas semanas, nós vamos pegar todos os textos base que eles usam para defender os seus vários pontos, e nós vamos ver o que cada um está dizendo, nós vamos derrubar um por um, para mostrar como na realidade não há fundamento bíblico, não fundamento contextual bíblico, não há. Nós vamos ver que historicamente, do ponto de vista de igrejas cristãs, o calvinismo nunca fez parte. Nunca fez parte. Algo começou, nós vamos ver hoje sobre a história, então não vou me adentrar agora. Tá? E outra coisa muito importante é o seguinte: o que os calvinistas, de modo geral, promovem é uma divisão muito simplória. Eles dizem, de um lado tem o calvinismo e do outro lado tem o arminianismo. Pronto, ou você é um ou você é o outro. Deixa eu só dizer aqui de cara, os dois estão errados. Os dois não são bíblicos, os dois são erros, os dois estão completamente errados. Mas eles vão querer intimidar você essa posição, pressionar você, e não é assim que funciona. Então nós vamos ver que todos esses pontos nós vamos abranger, e nós vamos ver o que realmente está por trás de cada um. A verdade é que nós devemos não ser calvinistas, nós não devemos ser arminianistas, nós devemos ser biblicistas. Fica com a Bíblia. Não com Armínio, não com Calvino, não com o homem, mas com a Bíblia, com a palavra de Deus. E é isso que deve todo crente fazer. E nós ficamos com a grande comissão que diz, Mateus 16:15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que eu vou pregar o evangelho para toda criatura, se uma boa parte delas, Deus falou, não, você eu não quero. Mateus 28:18, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos estudar isso, essa doutrina que infelizmente tem se infiltrado e contaminado muitas igrejas e mentes de muitos crentes. E as consequências não são nada favoráveis. Não são favoráveis. Nem para o crente, nem para as pessoas que acham que são crentes, tem essa também, os pseudo-crentes. Porque se você acha que você é salvo porque Deus lhe escolheu, então você tem que bem examinar a sua salvação. Porque você está baseando que você é eleito, que você vai para a igreja e você vive uma vida XYZ, se essa é a base da sua salvação, você tem que examinar a sua salvação. Tá? Mas vamos ver isso no decorrer do estudo. Hoje vamos começar com a história e a origem do calvinismo. Tá bom? E nós podemos aprender muita coisa sobre várias coisas, examinando a origem de tais coisas. Você começa a ver de onde ela veio, a raiz, a semente, digamos assim, é muito, muito clarificante. Você vai poder entender muita coisa, não só sobre, no caso, que é a questão do calvinismo, mas qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer teoria, qualquer ideia, qualquer filosofia. Quando você começa a estudar a origem, de onde veio aquilo e por que aquilo veio, então aquilo vai dar todo um tom e vai dar todo um sabor e uma cor àquela doutrina, sabendo de onde que ela vem. Então vamos ver aqui de onde que ela vem aqui, porque o calvinismo não foge a essa regra, não é uma exceção a essa regra. Então, entenda o seguinte, talvez isso possa chocar muita gente, mas vamos chocar. A doutrina que é hoje conhecida como calvinismo,
ela foi apresentada originalmente no século IV por um homem chamado Agostinho. No século IV. Então isso aconteceu muito antes de Calvino. Isso aconteceu séculos antes da tal reforma de Calvino e Lutero, por toda a reforma protestante. Essa doutrina já existe desde o século IV, pelo menos, ou até antes. Então existia por séculos e séculos e séculos e séculos. Calvino emprestou o seu nome, eu não sei se ele emprestou deliberadamente ou se usaram isso, mas Calvino, ele simplesmente emprestou o nome dele, essa doutrina, mas ele não é o autor, não foi ele que bolou, imaginou, não foi ele que sentou e falou, bom, isso aqui é o seguinte. Não foi ele que fez isso. Não foi Calvino. E é irônico. Calvinismo não originou com Calvino. Ele originou com Agostinho. Agora, quem era então esse tal de Agostinho? Muito bem. Agostinho ensinava que Cristo não morreu por todos, mas só morreu pelos escolhidos. Pastor, mas isso é Calvino. Não, isso é Agostinho. Agostinho, ele achava que os demais foram criados e predestinados para o inferno. Deus criou os não eleitos, os não escolhidos. Deus criou essas pessoas especificamente para serem jogados no lago de fogo. Aí eu pergunto, por que criar bilhões e bilhões de pessoas simplesmente com o propósito de jogá-las no fogo eterno para todo sempre? Isso é o que Agostinho cria. É também o que Calvino cria. Mas veja bem, quem veio primeiro foi Agostinho, não foi Calvino. Os escolhidos já estavam salvos antes de sequer nascerem, e os perdidos já estavam perdidos antes de sequer nascerem. Porque já foi tudo pré-determinado por Deus. Céu ou inferno. Para quem não sabe, Agostinho é um patriarca e um santo católico. Ele é um dos alicerces das doutrinas da Igreja Católica Romana, para quem não sabe. Chocante ver que tem muita igreja protestante e tem muita igreja evangélica que tem Agostinho como se fosse um grande herói, um grande teólogo, um grande... O cara era um herege. Ele é a base da doutrina da Igreja Católica Romana. Okay? Então entenda. Depois de mais de 1000 anos, Calvino, que próprio Calvino era, isso não é um segredo, mas Calvino era um ex-padre católico. Então veja bem, Calvinismo originou-se com um católico, um santo católico, um teólogo católico, um escritor, autor católico, que deu origem às doutrinas da Igreja Católica. E quem emprestou o nome foi um outro católico, também era padre, que tinha acesso aos trabalhos de Agostinho. Por quê? Porque era católico. Então, isso passaram-se mais de 1000 anos, quando então Calvino ressuscitou a doutrina que estava, veja bem, estava até aquele momento esquecida. Por que esquecida? Veja bem, a Igreja Católica da época, antes da reforma protestante, só quero dizer isso aqui para colocar aí fora, batistas não são protestantes, ok? Está dito. Quem tiver alguma dúvida, fala comigo mais tarde. Mas batistas, a igreja batista de verdade, não batista que bota o nome na placa, mas quem é batista por convicção, por doutrina, não é protestante, não é reformado. Tá? Mas voltando aqui, por que a Igreja Católica esqueceu da doutrina tão importante de Agostinho? Pelo seguinte fato: se Agostinho estivesse certo e Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, como que a Igreja Católica ia fazer dinheiro? Como que a Igreja Católica ia vender indulgências, rezar missas, cobrar batismo de infantes, missas de 7º dia, de 1 ano, 30 dias? Tudo isso é uma grande fonte de renda. O purgatório, você pagava dinheiro para os seus amados falecidos não irem permanecer no purgatório. Então, diga uma coisa: se Deus já escolheu quem ia e quem não ia, então tudo isso se tornava um ponto morto. Ó, seu padre, por que eu vou pagar para rezar uma igreja, rezar uma missa de 7º dia, se Deus já determinou se ele está ou não está no inferno ou no céu? Então a Igreja Católica havia esquecido dessa questão, que não era chamada calvinismo, era chamada augustinismo, digamos assim. Havia esquecido porque não combinava com a prática católica de estar cobrando para tirar pessoas do inferno. Aí que
Aí vem o purgatório, o sétimo dia, batismo, os vários sacramentos. Começando com batismo, confirmação, eucaristia, extrema-unção e assim vai. Tudo isso era visando acrescentar graça para você, para que você conseguisse passar o teste de ter graça bastante, de opa, eu entrei no céu, eu consegui. Eu rezei tantas missas, fui para as missas, paguei indulgência, fui batizado, extrema-unção, fiz tudo direitinho. Pronto, Deus vai... Ah, peraí, mas se Deus já escolheu se eu vou ou se eu não vou, antes de eu nascer, então eu não vou. A Igreja Católica havia esquecido essa doutrina porque não era conveniente para ela, e e Calvino veio e ressuscitou. E entenda uma coisa, os escritos de Agostinho não estavam abertos, disponíveis para qualquer um, não. Naquela época da Reforma especialmente, estava tudo trancado e só tinha acesso quem era padre católico, nos seminários. E quem tinha acesso a esses lugares eram padres católicos, do qual Calvino era o quê? Um padre católico. Até ele sair da Igreja Católica, até ele deixar de ser padre, e passou a ser calvinista, protestante, tal coisa. Mas ele tinha acesso, e o que ele fez foi, ele ressuscitou, ele conhecia aquilo, ele ressuscitou uma doutrina que havia sido esquecida há 1000 anos, mas que era uma doutrina originalmente por um autor católico, que era Agostinho. Agostinho também ensinava que o batismo de infantes, bebezinhos, era necessário para a salvação deles. Meio contraditório mas era o que ele ensinava, o que ele pregava. Agostinho também ensinava que sem membresia da Igreja Católica não era possível ser salvo. Agostinho ensinava e defendia o uso da força e violência para convencer as pessoas da verdade. Para Agostinho não teria problema pegar aqui, eu ameaçar você, prender você, torturar você, até matar você, para levar você a acreditar na verdade. Interessante que Calvino fazia a mesma coisa. Por quê? Ele estava seguindo a cartilha de Agostinho. Calvino prende. E nós vamos dar exemplos aqui. Calvino, ele perseguia, prendia, torturava e matava pessoas. Talvez não ele pessoalmente, mas ele mandava. Por que ele fazia isso? Ele estava seguindo a cartilha de Agostinho, que cria a mesma coisa. Então entendam, o que nós temos como calvinismo hoje não é original com Calvino, é original com Agostinho, no século IV, muito bem antes de tudo isso. Então, se ele era cristão, me referindo agora a Calvino, se ele era cristão ou não, só no céu nós vamos saber. E com isso não quero dizer que não era, quero dizer que no céu nós vamos saber. Muitos de vocês aqui, só no céu nós vamos saber. Por quê? Porque eu sei de eu sei de mim, eu sei que eu fui salvo, eu sei o dia que foi que eu criei, eu sei de eu. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, muito menos por Calvino. Então, se ele é salvo no céu, nós vamos ver se ele está por lá ou não. Agora, o que nós sabemos com certeza, é que a atitude e o comportamento de Calvino não era cristão. A atitude e comportamento de Calvino não eram cristãos em nada. Ele era um tirano que usava violência, como eu disse, prendia e executava as pessoas que não concordavam com eles. Sabe o que Agostinho e Calvino usavam para defender o uso de violência e tortura e morte? Para convencer as pessoas? Eles usam de forma errada e ultrajante Lucas 14, 23. Quando Jesus falou assim, contando a história. E disse o servo ao Senhor, saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Pronto, eles pegam isso, força-os a entrar, para dizer, está vendo aqui, nós temos uma ordem de Deus para a gente forçar as pessoas, nem que seja por violência, ameaça, coação, intimação, com cadeia, tortura e morte. Eles usavam esse, não sou eu que estou dizendo isso, gente, não sou eu que estou dizendo isso, está lá. Eles defendem o uso de violência. Então não é especulação, não é imaginação, não é conjectura. Nós sabemos por fatos históricos, fatos documentados por fontes seculares e fidedignas, das coisas que, Calvino, mas não era só ele, muitos outros, do time dele, digamos assim. Mas vou dar um exemplo aqui de 1553. Isso aqui é um relato documentado, não é o único, existem vários, para questão de tempo. Não vamos ficar aqui
lendo relato após relato após relato, mas só um relato. 1553, um homem chamado Miguel Servetus, um espanhol, ele era salvo, cria no Senhor Jesus Cristo, era devoto, fiel. Ele era espanhol, como eu disse, ele era um estudioso, ele era médico, cientista, um acadêmico. Ele, Miguel Servetus, se opunha ao Calvino, especialmente na questão da predestinação e eleição e no batismo de crianças, de infantes, devo dizer. Ele se opunha. Muito bem. Era conhecidamente oposto. Espanhol, morava na Espanha, Calvino estava na Suíça. Muito bem. Documentos autênticos e históricos originais fidedignos relatam que nesse mesmo ano, 1553, Servetus estava de passagem por Genebra, na Suíça. Ele morava na Espanha, Genebra está aqui, ele estava na Suíça, eu não sei onde é que ele estava indo para vir, eu não estudei o bastante para chegar ao ponto, mas não interessa. Ele estava de passagem por Genebra, não ia ficar, estava de passagem, ponto de parada. Servetus foi reconhecido, isso foi formado a Calvino e pela ordem expressa e insistência de Calvino, Servetus foi preso. Depois de preso, ele foi julgado e condenado como herege e sentenciado à morte. Veja bem, quem insistiu em tudo isso foi Calvino. Por quê? Porque Servetus não concordava com ele. Nada de vamos sentar e ver o que a Bíblia fala. Vamos, não. Você concorda comigo? Prenda ele, ele é um herege. E naquela época, claro, o Calvino tinha poder secular em Genebra, na Suíça. Então, ele que insistiu, quando ficou sabendo, ele instigou. O que Calvino tentou fazer, aquela alma piedosa, ele tentou buscar uma forma de execução mais branda e não ser queimado vivo na fogueira. Ele tentou, mas não conseguiu, mas tudo bem, não tem problema, queima. Servetus foi então queimado vivo no dia 27 de outubro de 1553. Por quê? Porque ele não concordava com a doutrina da eleição ou do batismo de crianças. Então me diga uma coisa, isso é algo cristão? Nós temos isso na Bíblia em algum lugar, nós temos Jesus orando isso, nós temos Jesus dizendo assim, Pedro, guarda a sua espada. Nós temos Jesus falando para Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos, anjos poderiam vir, se levantariam, tomariam o reino deste mundo. Mas aqui está Calvino. Por que Calvino fez isso? Porque Agostinho defendia isso, a Igreja Católica Romana defendia isso. Lembra da Inquisição? Era a mesma coisa. Se não era católico, queima, tortura e queima. Calvino estava repetindo a cartilha de Agostinho, a cartilha da Igreja Católica, continuou fazendo isso. Enquanto ardia nas chamas, Servetus gritava, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Eterno, tem piedade de mim. Essa história você vai encontrar no livro História do Cristianismo, pelo autor Latourette, na página 759. Está a referência, quem já está inventando história, não aqui, mas quem estiver ouvindo aí do mundo afora. Histórico, gente, que são fatos históricos, não é o único. Como eu falei, existem dezenas de casos. Faça a pesquisa, pega o livro, vá lá, veja. Eu não estou inventando. Isso aconteceu de fato. Antes de voltar à história de Agostinho, só falar aqui um pouquinho sobre calvinismo e arminianismo. Não caia na conversa fiada, estou me repetindo, já falei isso antes, não caia na conversa fiada que só existem duas posições. Ou você é calvinista ou você é arminianista. Isso não existe. Isso não passa de uma tática. Isso não passa, desculpe dizer, de um golpe baixo. Por quê? O que o arminianista crê? Ele crê que o crente pode perder a salvação e reganhar a salvação dependendo das suas obras. Você crê nisso? Não. Ah, então você é calvinista. Não, eu também não sou calvinista. Ah, então você é arminianista. Você acha que pode? Não, também não sou. Não, você é um ou outro. E muita gente quer nessa. Bom, acho que o menos absurdo é calvinismo, né? Então eu vou ficar com o menos absurdo. Mas os dois estão errados. Agora, essa história de duas posições, isso é obra dos calvinistas, gente. É tática deles, e jogar a coisa é como aquela história. Wagner, meu irmão, você parou de bater na sua mulher. Bom, se você falar que sim, quer dizer que você batia na sua mulher. Não, mas eu não batia. Não, peraí, você responde a pergunta.
Então, é uma posição que já vem carregada, você não tem por onde correr. Pergunta carregada é essa. Então não cai nessa história. Isso foi difundido pelos calvinistas entre igrejas e crentes, de quem não é uma coisa, automaticamente e obrigatoriamente é outra coisa. O que leva a muita confusão que existe. Então, como disse antes, não seja calvinista, não seja arminianista, sabe o que? Seja biblicista. Fique com a Bíblia, gente. Para que ir com o tal de Armínio? Armínio era outro holandês doido para lá. Assim como Calvino era outro doido para cá. Mas os dois estão errados, os dois estão absurdos. Agora eles querem forçar todo mundo a ser uma coisa ou outra. Pressionar, forçar. É como aquele vendedor. Você entra numa loja, você é vendedor. Não, irmão João faz isso. Você entra numa loja, nossa, até você comprar alguma coisa, o cara vai, fica no seu pé, vai. Eles querem fazer isso. Eles querem pressionar, intimidar, pressurizar. Não faz isso não. Depende de como foi o mês, né? Então, nós não vamos dizer que é possível o ser humano entender 100% tudo sobre a mente de Deus na questão da predestinação, vontade de Deus, na questão do livre-arbítrio do homem. E aí que está o problema. O calvinista, ele quer colocar numa caixinha a mente de Deus. Ele quer entender. Eu não vou dizer que a gente pode entender 100% a mente de Deus. Agora, nós podemos sim, com toda certeza e segurança do mundo, crer e acreditar e se posicionar pelo que a Bíblia fala. A Bíblia fala. Onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde a Bíblia cala, nós calamos. Nós não podemos ir além, ficar aqui na palavra de Deus. Então, eu não vou dizer aqui para você que sim, nós podemos entender tudo o que... Não podemos entender, porque a mente de Deus, os pensamentos de Deus são muito superiores que os nossos pensamentos. Então, é muita prepotência e orgulho do homem querer entender perfeitamente a mente de Deus, colocar uma caixinha e falar, está aqui. Não. Mas dentro daquilo que a palavra de Deus nos revela, pelo próprio Deus, nós podemos sim tomar uma posição correta e clara em relação a isso. Tá? E no frigir dos ovos é o seguinte: o homem tem condições e responsabilidade de tomar a decisão se vai aceitar ou rejeitar a salvação que Deus oferece. O homem tem condições e a responsabilidade de fazer essa escolha ou rejeição. É uma coisa que Deus escolheu por nós. Nós temos essa escolha. Então, só para deixar claro pela terceira vez hoje, tanto o calvinismo quanto o arminianismo, ambos são redondamente errados. E francamente, eu não sei qual que é mais errado que o outro, mas se você analisar direitinho os dois, eles se encontram aqui. É erro do mesmo jeito. Os dois são errados da mesma forma. Então, vamos voltar e ver alguma coisa a mais sobre calvinismo e Agostinho. Porque é muito importante fazer essa ligação para colocar um alicerce, para a gente construir então esse alicerce entendendo isso. Veja bem, muita gente que hoje fala que é calvinista, que é no calvinismo, não conhece isso. Veja bem, os calvinistas os estudiosos, os professores, os propagantes, eles conhecem isso. Agora, a pessoa em média que está sentado num banco de igreja, ou que lê um livro, a pessoa que não é um estudioso, ele não está sabendo disso que eu vou falar agora. Se eles desconfiassem que o alicerce do calvinismo é uma coisa da igreja católica, que não foi Calvino que bolou e inventou, não tem nada a ver com a reforma protestante, tem nada a ver com Calvino, muita gente fica horrorizada ao saber de onde vem isso. Tá? Então é importante a gente ver isso aqui. Mas, como já falamos, o calvinismo não surgiu com João Calvino, um ex-padre católico. Ele apenas emprestou o seu nome. Tá? Eu vou dizer algumas coisas aqui e eu vou citar fontes. Por que eu vou citar fontes? Porque é muito bom eu falar aqui e dizer que fulano disse. Então eu vou dizer quem é o fulano, o que o fulano disse e aonde o fulano disse o que disse. Tá bom? Para ficar a coisa bem fechadinha. Mas no livro O Outro Lado do Calvinismo, por Lawrence Vance. Agora, esse Lawrence Vance é o único autor que eu vou mencionar que é contrário ao calvinismo. Tá? Mas no seu livro, O Outro Lado do Calvinismo, na página 37 desse livro, Vance explica o seguinte: Calvino não deu origens às doutrinas que levam o seu nome. Tá bom? Então ele cita nesse seu livro outros livros. Estes livros são de autores defensores proponentes do calvinismo. Então ele cita aqui, por exemplo,
os calvinistas Kenneth Talbot e Gary Crampton, que diz o seguinte no seu livro Calvinismo, Hipercalvinismo e Arminianismo, por Talbot e Crampton. Ele diz o seguinte, na página 78, eles dizem: o sistema de doutrina que leva seu nome, falou sobre o calvinismo, não foi de forma alguma originado dele. Quem está dizendo isso não é Vance, que é contra o calvinismo. Quem está dizendo isso é Talbot e Crampton, que são calvinistas. Os calvinistas David Steele e Curtis Thomas, no livro Os 5 Pontos do Calvinismo, na página 20, dizem, e eu cito: as doutrinas básicas da posição calvinista têm sido vigorosamente defendidas por Agostinho contra Pelágio durante o século V. Veja bem, quem está dizendo isso são os calvinistas. Outro renomado calvinista, Benjamin Warfield, no seu livro Calvino e Agostinho, na página 22, diz, e eu cito: o sistema de doutrina ensinado por Calvino não é nada mais do que o augustiorismo comum a todos os reformadores. Interessante. Note bem que quem estão dizendo isso são os calvinistas. Não somos nós, somos contra, são eles que são a favor. Então, os estudiosos, os grandões, os professores, eles sabem disso. Agora, pergunta a alguém, vai para o seu vizinho, seu amigo, você é calvinista? Sim, eu sou calvinista. Tá. Você sabe que calvinista não foi Calvino que inventou? Não. Foi um católico chamado Agostinho. E faz parte da doutrina da Igreja Católica. Tá. Sabia? Calvino não inventou o calvinismo. Irônico, mas é que tá. Isso não é nenhuma surpresa de que as doutrinas de Calvino são doutrinas oriundas de Agostinho, porque a maioria dos reformadores eram o quê? Católicos, gente. A maioria, quase todos os reformadores eram padres católicos que tinham acesso a esses livros, esses escritos. Claro que é comum para eles, porque eles estudavam isso, eles conheciam isso. Não era algo que as igrejas de verdade, ou seja, as igrejas crentes de fato, não católicas, eles não tinham acesso a isso. Você não podia na internet fazer uma pesquisa, senão na biblioteca você nem existia. E as poucas que existiam eram de acesso restrito aos padres, os estudiosos, os teólogos. Mesmo porque muita gente nem sabia ler naquela época. E mesmo que soubesse, muito disso foi colocado no latim, que já era uma língua morta, propositalmente para esconder isso do povo que não sabia latim, só sabia latim os estudiosos católicos. Então não é surpresa que a doutrina comum dos reformadores era a doutrina de Agostinho. Por quê? Porque eles, e só eles, tinham acesso. Então não é surpresa para ninguém. Tá? John Piper, um famoso e proeminente calvinista, muito comum hoje, tá? Se passa por um bocado de coisa, mas eu não tenho nenhuma simpatia minha. Olha o título do livro dele: O Legado do Gozo Soberano, a triunfante graça de Deus nas vidas de Agostinho, Lutero e Calvino. Só esse título por ele já está dizendo muita coisa, gente. Isso aqui é John Piper, que se passa por evangélico. Veja bem, batistas não são protestantes, batistas também não são evangélicos. Tá? Então não estou querendo dizer que John Piper faz um desserviço aos evangélicos. Tá? Mas tudo bem. Neste livro dele, A Graça de Deus nas Vidas de Agostinho, Lutero e Calvino, na página 24 e 25, esse autor, John Piper, reconhece no seu livro o seguinte, que tanto Calvino quanto Lutero são influenciados principalmente por Agostinho. O título do livro diz tudo, né? O nome do livro diz tudo. E na página 25 e 24, ele afirma que ambos, Calvino como Lutero, continuaram a reverenciar Agostinho, apesar de terem saído da Igreja Católica. Agostinho ficou na Igreja Católica, claro, estava nem vivo nessa época, mas as doutrinas ficaram lá. Lutero e Calvino saíram, mas levaram consigo todas as doutrinas e ensinamentos de Agostinho, os ensinamentos da Igreja Católica. Sabe por que igrejas protestantes batizam crianças? O motivo verdadeiro é porque eles substituem o batismo, a circuncisão do judeu,
pelo batismo de criança e porque a Igreja Católica também batiza crianças. Então Lutero, Agostinho e os reformadores levaram consigo o quê? O batismo infantil. Por quê? Porque eles saíram da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não saiu dele. Eles mudaram algumas coisas. O padre agora podia casar, e já era tempo, que era outra invenção católica. Então, o padre podia casar, por exemplo. O padre poderia ter propriedade própria, a Igreja Católica não permitia. Não legalmente. Agora, essa questão da predestinação agostiniana, isso daí eles levaram. O batismo infantil, isso daí eles levaram. A hierarquia, eles levaram. O poder religioso no governo civil, eles levaram. Tanto que Calvino em Genebra reinava como se fosse o rei. Ele mandava prender, mandava matar, mandava soltar. Ele que mandava lá. Quem fazia isso? Os papas. Então entenda, a Igreja Católica, eles saíram da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não saiu totalmente deles, levaram muita coisa. E por isso que hoje tem o que tem hoje. Alvin Baker, no seu livro A Doutrina da Eleição de Beckwauer, Equilíbrio ou Desequilíbrio, na página 25, ele diz: mal existe uma doutrina de Calvino que não tenha as marcas da influência de Agostinho. Veja bem, é um calvinista que está dizendo isso, não sou eu, é um calvinista que está dizendo isso. Ele falou, não existe uma doutrina, praticamente, de Calvino que não tenha as mãos, os dedinhos de Agostinho. Católico. Veja a semelhança, eu vou agora citar Agostinho, o próprio. Veja a semelhança entre Agostinho e Calvino nesse trecho aqui, da própria mão de Calvino, de Agostinho, perdão, chamado Um Tratado sobre a Alma e Suas Origens, livro número 4, na página 16, Agostinho diz o seguinte, eu cito: ao mesmo tempo que Deus determinou que seriam regenerados aqueles que foram predestinados para a vida eterna, Deus é tanto o maior dispensador de misericórdia, como também Deus também dispensador de castigo justo para os que Ele predestinou para a morte eterna. Se você está confuso, não foi Calvino que escreveu isso, foi Agostinho, mas poderia muito bem ter sido Calvino, porque ele fala a mesma coisa. Esse foi Agostinho no século V, século IV. Palavras de Agostinho. Greg Singer, em seu livro João Calvino, Suas Raízes e Frutos, no parágrafo 6 da introdução, ele fala o seguinte: os pontos principais da teologia de Calvino são encontrados nos escritos de Agostinho, a tal ponto que muitos teólogos têm o calvinismo como uma mais desenvolvida forma de augustinianismo. Não existe calvinismo, gente. Existe augustianismo, que calvinismo simplesmente propagou mais, pegou fama e emprestou o nome. Mas não é de Calvino. Já existia, ó. Essa heresia já havia há muito tempo, simplesmente foi repacotada, renomeada e foi vendida como sendo algo oriundo da reforma, algo correto. Mais uma vez, citando Vance, no seu livro O Outro Lado do Calvinismo, na página 37, ele relata que, em vista das chocantes afirmações que não são contestadas pelos calvinistas, nenhum calvinista nega isso que estamos falando aqui. Eles não negam isso. Eles não dizem, não, peraí, não é bem assim. Eles não têm como. Eles não têm como negar. Então é incontestável. Mas fica claro que a Igreja Católica Romana tem o mais forte pleito e propriedade sobre o calvinismo através de Agostinho do que os próprios protestantes calvinistas. Ou seja, calvinismo é mais católico do que protestante, do que evangélico. Aí de pensar que existem hoje batistas que nunca foram evangélicos, nunca foram de linhagem protestante, tem muito batista que se diz calvinista. Gente, o mundo está ficando louco. Por quê? Porque os calvinistas têm uma campanha agressiva de querer, pela força, forçar e intimidar você a se autodeclarar calvinismo. Porque se você não é um calvinista, você é herege, arminianista, você não é estudado, você não é histórico, você não é acadêmico, você é um lesado, você é um burro, você é um doido. E ninguém quer ser taxado como lesado, burro, doido, não acadêmico, não histórico, herege. Então, eu devo ser calvinista. Sem saber as origens.
Porque se a origem está ruim, eu vou dar um exemplo aqui. Mas antes disso, deixa eu citar aqui mais uma coisa aqui, que Calvino escreveu. No seu livro, Um Tratado sobre a Eterna Predestinação de Deus, na página 34, Calvino diz: Agostinho está tão completamente comigo, que se eu quisesse escrever minha confissão de fé, eu poderia fazê-lo plenamente e satisfatoriamente de seus escritos. Calvino falou isso. Ele falou, eu, Calvino, estamos tão assim que eu posso pegar tudo que ele escreveu e falar, pronto, é isso que eu creio. E estaria satisfatoriamente e completamente descrevendo a minha posição. Calvino disse isso. Agora, você quer realmente entrar num barco desse, num bonde desse, onde o líder, o chefe, o autor se identifica tão completamente com alguém tão absurdamente herege como Agostinho, que deu origem às outras demais heresias da Igreja Católica? Pai, conheça as origens daquilo que você crê, que você segue, que você confia. É importante as origens. Muito importante. Palavras do próprio calvinistas defendem e não contestam. Por quê? Porque não tem como contestar. Como você claro, ninguém aqui, mas você passou muito rápido numa zona que tem um radar, aí pá, tirou a foto. Aí você vai contestar. Não fui eu! Está aqui a foto, está aqui o carro, está aqui a placa, está aqui a sua cara dirigindo o carro. Como não foi você? Pois é, eles não contestam isso porque eles não têm como contestar, gente. Está aqui, está preto e branco, tem livros, documentos. Não tem para não correr. Então eles simplesmente não contam para ninguém. Eles não divulgam essa parte. Por quê? Porque se divulgasse, muita gente ia falar, estou fora. Estou fora. Fica claro que as origens do calvinismo não são nada mais do que teorias de Agostinho repacotadas. Não tem nada a ver com a reforma ou com o protestantismo. Nada, nada, nada. Citando mais uma vez, nós não somos reformados nem protestantes, e nem evangélicos, somos batistas. E se você está ouvindo isso, falando, mas não estou entendendo, então você tem que estudar a história eclesiástica, entender. Não vamos entrar nesse debate agora. Mas o calvinismo ele é oriundo de pensamentos e ideias tiradas de uma fonte poluída. E aí que está o problema. E por isso que isso aqui é tão importante. Se eu for fazer, você vai na minha casa, aí eu vou fazer um suco para você. Ou um café ou um chá. Aí eu saio na rua, vejo a primeira poça d'água, enche uma panelinha com aquela água imunda, aí eu vou fazer seu suco de limão. Aí eu espremo o limão lá dentro, certo? Aí você coloca, não, açúcar faz mal, mas bota açúcar. Gente, você pode botar açúcar o que quiser, aquilo vai ser horrível. Porque se você está fazendo ponche, chá ou café, cozinhando com água poluída, então se você está vendo a origem e a base do que é o calvinismo, vem de uma fonte poluída, uma fonte errada e herege, sem fundamentos bíblicos. Não, pastor, mas tem muito trecho também, não hoje, mas nas próximas semanas, nós vamos ver a famosa flor, a tulipe. Os 5 pontos do calvinismo, nós vamos ver, não só os 5 pontos do calvinismo, nós vamos ver todos os textos bíblicos que eles usam para defender cada um dos 5 pontos. E nós vamos ver que cada um deles não tem nada a ver com o que está dizendo. Então não é histórico, não é bíblico, não é acadêmico, não é nada. Gente, é um grande erro. Agora entenda, eu tenho amigos que são calvinistas. Eu tenho amigos que são calvinistas. Eu creio que muitos deles vão até ser salvos. Mas a questão não é essa. A questão é que muitas pessoas não conhecem. Ou simplesmente, é isso que eu creio. É igual a gente vê quando você vai falar com alguém sobre salvação, né? Quem já ouviu isso? Eu nasci católico, vou morrer católico. Tem gente que fala, eu sou calvinista, vou morrer calvinista. Ok? Mas entenda, você pode até morrer calvinista, vai ter uma coisa. Está errado. Está errado. Eu fico muito chocado hoje em dia
Que vira e mexe, quem vem para mim, pastor, eu estava tendo um debate na televisão, no rádio, assim, e era um pastor calvinista e um arminianista, e eles estão debatendo. Eu falei, lindo debate, tá, os dois errados. Um errado e o outro mais errado ainda. Como se só houvesse essas duas posições, e ambos estão errados. Então vamos começar vendo, começar expondo o calvinismo. Eu conheço irmãos que ao pregarem, divulgarem, escreverem livros, foram perseguidos, perderam amizades, e tem um amigo meu, estava ouvindo isso aqui, que é calvinista, como Paulo disse, sou agora seu inimigo, porque falar a verdade. Mas entenda, temos que colocar uma pedra em cima desse assunto, uma vez por todas, e nada melhor do que a gente colocar um alicerce, das origens do calvinismo, da história do calvinismo. Porque quando você puxa a água de uma fonte poluída, o que você fizer com aquela água vai estar também poluída. Amém? Pai amado, Deus querido, abençoe o estudo, que nós possamos aprender